de situações que levam à morte encefálica. E quando a gente conclui, né, foi concluído o diagnóstico da morte encefálica, existem 2 caminhos, né, a gente tem os casos em que é fornecida a declaração de óbito para a família, mas nós também temos os casos que necessitam encaminhamento para o ML. Então, quando a família aceita a doação de órgãos, mesmo ela aceitando, esse corpo vai ter que ir para o ML. Isso é importante a gente saber. A doação ela ocorre antes do momento do encaminhamento para o ML. Então, esse paciente ele tem que estar mantido lá nos aparelhos, ele tem que estar com o coração batendo para ele poder fazer a doação. Se o coração parar de bater antes de ele chegar no bloco, isso inviabiliza a doação de órgãos. Talvez, se a família tenha autorizado, ele vai conseguir doar tecidos, mas não os órgãos, né? Então, são esses dois caminhos, né, que a gente tem que percorrer quando confirmada a morte encefálica. Quando confirmada, então, a morte, né, depois dessa etapa do preenchimento legal dos documentos, é o momento mais delicado, né, que é aquele momento em que a gente vai chegar até a família para falar de doação. Quando a gente fala em estabelecer uma relação de ajuda, nós sempre estimamos e orientamos que isso ocorra desde a internação desse paciente lá no hospital, né? E infelizmente acontece muitas vezes só lá no final, quando é concluído o diagnóstico da morte e quando a gente vai falar de doação. Em algumas situações a família consegue inclusive perceber essa diferença do atendimento, né? Até então eles não podiam entrar, ninguém dava informação, e quando houve a suspeita ou a confirmação da morte, essa família pode então entrar, podem entrar mais pessoas, essa família é colocada numa sala, é ofertada uma água, e isso nada acontecia antes. Então, o ideal seria que a gente pensasse nisso para todos os nossos pacientes e desde a internação. E quando a gente fala em estabelecer uma relação de ajuda, a gente tem esses 3 pilares que nos norteiam, né? O respeito, né, à família, a empatia, porque ela é muito além de se colocar no lugar, né? A empatia seria eu tentar enxergar como essa família, né? Sentir como essa família, e isso é muito difícil e precisa de muita disponibilidade nossa e tempo nosso para a gente poder praticar essa relação de ajuda, né? E sempre ser muito autêntico, a gente ser muito sincero com essa família, né, diante de tudo que vem acontecendo, né, não criar falsa esperança, né, não ter medo de falar, né, a situação atual para essa família. Então, esse a gente considera como o tripé, né, para estabelecer essa relação de ajuda. Sempre pensem que essa relação ela pode acontecer não só do médico com a família, mas da enfermagem também, né? Atualmente a gente não tem isso. Quem dá notícia é o médico, mas a enfermagem não tem muito esse contato com a família, né? Em grande parte dos hospitais. E por que não, né, pensar em criar como uma rotina esse acolhimento junto da enfermagem, né? Junto com o médico, né? Ou quem sabe lá no campo, lá na evolução, a gente não tem um campo da família, né? A gente fala do paciente, né? O subjetivo, objetivo e conduta. Mas quando a gente quer saber da família, a gente tem que ir lá na evolução da psicologia, que é com quem a gente sabe quem que está indo da família, com quem está sendo conversado, como é que é a composição familiar. Isso tudo é muito importante quando a gente vai acolher essa família, ou posteriormente quando a gente vai pensar na doação de órgãos. Então, são coisas que a gente pode pensar em otimizar a nossa prática, né? Melhorar a nossa prática. Porque eu sempre digo que o acolhimento e esse cuidado que a gente dá para a família, ele faz parte de tudo aquilo que a gente, como enfermeiro, pode proporcionar dentro do hospital. Ele é parte do cuidado, né? Se eu sei cuidar, mas não sei me comunicar, não sei ajudar essa família, a família não vai saber o que eu fiz e como que eu fiz e como que as coisas acontecem. Então, pensem sempre na comunicação como parte do cuidado. Vocês vão ter um retorno muito melhor dessa família, né? Vocês vão ter uma relação muito melhor com essa família. E quando a gente fala de relação de ajuda, né, de respeito, de acolhimento, vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter tido em algumas disciplinas, né, as fases do luto, né. Dentro desse processo, conforme a gente vai tendo experiência no acolher, né, no acompanhar a família, a gente consegue identificar muito bem cada uma dessas etapas, né.
dentro da morte encefálica, dentro dessa suspeita da morte, a negação, muitas vezes a família não acredita naquilo que está acontecendo, né? Que não pode estar acontecendo com a família, que não pode estar acontecendo com o seu filho, ou a raiva, então, né? Quando ela começa a se culpar também por aquela situação, né? Eu que dei a bicicleta e a criança foi atropelada, eu deveria ter ficado mais com ele, ou a barganha, né? A gente vê algumas situações em que a família quer transferir para outro hospital, ela quer que outros profissionais façam esse diagnóstico. A depressão, né? Como a família consegue se enxergar sem alternativas e sem saída para aquilo. E finalmente a aceitação, quando muitas vezes eles nos perguntam, tá, mas e agora? Como é que vai ser daqui para frente? O que que eu faço? A gente só vai compreender essas fases se a gente estiver disponível, se a gente tiver tempo para acolher as famílias. Né? Depois que a gente consegue fazer isso, que a gente institui isso na nossa prática, isso facilita muito o nosso apoio para a família, porque se eu sei que essa família está lá na fase da raiva e eu compreendo isso, eu vou entender que isso não é pessoal, porque por experiência própria eu já vi muitos profissionais levando esse retorno da família que está passando pelas fases do luto como algo pessoal, né? Como se essa família estivesse falando do meu trabalho, como se essa família estivesse desgostosa comigo, braba comigo, e aí a gente vê muitas vezes o profissional de saúde tentando argumentar, batendo de frente, e aí esse acolhimento acaba sendo muito ruim, né? Às vezes são famílias que não querem nem ter mais contato com essa equipe. Então, é importante a gente compreender cada uma dessas etapas e se disponibilizem quando vocês tiverem a oportunidade, vão junto, né? Quando houver uma comunicação. De repente, num primeiro momento, a gente vai junto, escuta. Talvez num segundo momento a gente já consegue estabelecer alguma forma de ajudar essa família. E aí, aos pouquinhos, vocês vão se sentindo mais empoderados e vão se sentindo mais tranquilos, né? Para acolher essa família. E digo por experiência própria que no início não é fácil, né? A gente não está preparado para isso, a gente não estuda para isso, né? Mas que com a prática, só a prática vai trazer para vocês essa tranquilidade, né? De pensar que aquele momento que vocês estão ali com a família, vocês estão para ajudar. E que isso sim vai fazer diferença para a família, nesse que é um dos piores momentos, né? Da família. A entrevista, então. A entrevista ela vai acontecer sempre por um profissional que ele é capacitado para isso. Então, não precisam ter medo, né? Às vezes as pessoas pensam, eu vou fazer um curso e já vou ter que sair fazendo entrevista. Não. A gente organiza com os nossos hospitais. No primeiro momento, a Cidote acompanha nós da OPA entrevistando, depois, no segundo momento, a gente entrevista junto, e no terceiro momento, a gente acompanha esse profissional da Cidote fazendo a entrevista e vai ajudando se for necessário. Então, cada CIDOT, cada hospital tem sua particularidade, né? Tem hospitais em que a equipe se desenvolve super rápido, porque ela tem diversos processos, né? Hospitais de trauma, principalmente, tem um fluxo maior, né, de realização de diagnóstico de morte cefálica. Então, isso faz com que a equipe tenha uma prática maior e se capacite, se habilite para esse momento mais rápido, né? Mas também saber que esse profissional sempre vai poder contar com alguém da OP quando precisar, né? Sempre tem que respeitar o tempo da família, então a entrevista ela não acontece em 5 minutos jamais, né? Pensar quando a gente faz os cursos de entrevista que a gente aprofunda um pouco mais nisso, a gente precisa compreender, a gente precisa estimular essa família a conversar, a gente precisa entender em que momento do luto que a família está e precisa saber quando que a gente vai abordar sobre a doação, né? Não é um fluxo contínuo onde eu dou o diagnóstico e já falo de doação, né? A gente precisa respeitar esse tempo da família e que às vezes pode demorar hora ou dias, né? Já tivemos famílias em que nós já ficamos acompanhando 12 horas até que a gente pudesse falar de doação. Nós já tivemos famílias em que a pessoa que era importante para aquela família estava vindo de outro estado, então a gente tinha que esperar eles chegar para depois da notícia da morte para essa pessoa e depois poder falar de doação. Então, para isso, a gente precisa de ter tempo, né? Precisa ter tempo e observar muito bem cada família, a necessidade de cada família. Desculpa. A comunicação a gente sempre orienta que seja antes de abrir o diagnóstico de morte cefálica, durante, né?
Antes, porque a gente já está trazendo para essa família que existe uma suspeita, né? Isso vai preparando esse luto da família, né? É diferente eu falar lá no início que tem uma suspeita, depois de cada teste a gente vai orientando a família, e lá no final a gente conclui, né, junto com o familiar. É muito diferente de a gente chegar só no final e dizer que ele morreu. E é importante lembrar que quando a gente faz essa comunicação nessas etapas, a gente cumpre, né, com o que é de direito da família. Se a família quiser que algum médico próximo a eles acompanhe o diagnóstico morte-cefálica, é um direito da família. Mas se a gente não comunica lá antes de abrir o protocolo da suspeita, a gente está suprimindo esse direito da família. E pode chegar lá no final e a família questionar, e talvez a gente tenha que repetir esses testes, porque a gente não deu nessa oportunidade. A doação, então, quando a gente faz uma entrevista, a gente sempre compreende como uma oportunidade, não como um convencimento. Meu papel não é convencer a família a doar, e sim que ela entenda o processo de doação, entenda a importância desse gesto, né? E que sim ela consiga oportunizar que outra vida seja salva, né? Através da situação que a família dela está passando de perder alguém que é muito importante. Tem que ser algo confortante. Então, se a gente tem alguma discórdia entre a família, ou se a gente vê que a família não está muito bem com a decisão de doar, a gente dá mais tempo, porque a gente quer que isso no futuro traga um novo significado para essa família, né? Ela perdeu alguém que é importante, mas passado um tempo, algumas famílias nos relatam que isso trouxe um novo significado, ele poder salvar alguém, a morte não ter sido em vão. Então, a gente espera que a doação seja confortante para essa família, não naquele momento que a gente sabe que é difícil, mas posteriormente, né? A entrevista ela tem que acontecer, então, em lugar adequado. A gente precisa organizar isso dentro das instituições. Não são todos os locais que têm uma sala apropriada, mas isso não faz com que nós atendamos a família em pé, no corredor, na porta da UTI, né? A gente já conversou em capela, em auditório, a gente já organizou a sala do lanche, desligou o telefone, colocou cadeira. A sala de estar médico também organizou as cadeiras, as camas, a forma como a gente conseguir, né? Mas a gente precisa dar esse lugar apropriado para a família, para ela poder perguntar, ela poder chorar e ela poder se sentir tranquila, né? Naquele momento em que a gente vai trazer uma notícia ruim, né? A gente tem que saber escutar, né? E silenciar. Isso é importante porque numa situação crítica, assim, quando a gente dá uma notícia ruim, tende a ficar aquele silêncio, isso incomoda muito a gente, né? A gente, quando não tem essa prática, acaba falando, e isso não ajuda, muitas vezes, a família está pensando, está raciocinando tudo aquilo que a gente falou. E nós estamos lá falando mais. Silêncio prático, que a gente já tinha trazido ali antes, também é muito importante, mas não é fácil, né? Digo para vocês que é algo que a gente tem que praticar, né? Que é bem diferente a empatia da simpatia, como a gente fala, né? E estabelecer essa relação de ajuda com o familiar. Por experiência, assim, o que acho que traz esse momento um pouco mais tranquilo é quando a gente vai conversar com uma família pensando em ajudar ela, né? A doação, ela vai ser uma consequência de todo esse atendimento, de toda essa relação de ajuda que eu consegui estabelecer com a família. Porque quando a gente vai pensando só na doação, a gente não consegue observar a família, a gente não consegue cuidar dessa família. Então, sempre vão pensando em ajudar. E no momento adequado, sim, é ofertada a possibilidade da doação. Deixa eu ver se carrega aqui um videozinho que eu trouxe para vocês. Se não tiver áudio, tu me avisa, tá, Clayton? Tá bom. Tá funcionando.
esse vídeo, então, eu gosto de utilizar ele, porque ele traz um pouquinho do que a gente vê, né, dentro dos hospitais, né, dentro das instituições de saúde, que são famílias que chegam, né, com uma história, né, com vivências e que a gente nem imagina como elas são, né, sejam positivas ou negativas, e que a gente possa, então, ter a empatia, né, de tentar olhar pelos olhos deles, né, e tentar tratar de uma forma diferente. A gente sabe que existem rotinas, que muitas vezes o pessoal do controle de infecção tem rotinas e que a gente tem que seguir, mas se a gente pensar, né, quando a gente tem um paciente que está em morte cefálica, em que é a última vez que essa família vai tocar nele quentinho, né, teoricamente, para aquela família viva ainda, né, então que a gente possa oportunizar isso para a família, né, esse momento, né, se fôssemos nós, né, como que nós gostaríamos de ser tratados, né, será que muda se eu permitir que essa família entre um minutinho lá na UTI ou na emergência, dê um beijinho, né, toque no seu familiar e saia dali, né, talvez isso para nós não vai fazer diferença, mas para essa família vai fazer muita diferença, né, e é isso que muitas vezes lá no final, quando a gente fala sobre doação, é que a família lembra, né, de como ela foi cuidada durante todo esse período. E quando a gente fala de entrevista, é importante que a gente saiba que não são todas as pessoas da família que podem autorizar, né? São familiares de até segundo grau, seguindo a linha reta, sucessória e colateral. Então, são poucas pessoas, por exemplo, os tios não podem, primo não pode, sobrinho não pode, vizinho não pode. Lembrar que quando a gente tem os casos de crianças, né, pacientes menores de idade, a gente precisa da autorização do pai e da mãe, exceto na situação, por exemplo, que na certidão de nascimento só tem o nome da mãe ou do pai, ou quando essa mãe leva uma certidão de óbito do pai, e tudo que foge isso que a gente está vendo aqui, que está na lei, a gente leva para um juiz decidir. Então, existem plantões 24 horas, né, que a gente pode levar essa pessoa da família, digamos, se eu só tenho um familiar de terceiro grau, para autorizar, a gente leva esse familiar, acompanha junto lá no juiz, e esse juiz decide se sim ou não, né, por este familiar estar querendo autorizar. A nossa vivência, normalmente, ela é positiva, assim, quem está do outro lado, lá como juiz, eles compreendem, né, essa situação e autorizam. Mas a gente tem que trazer essa responsabilidade para o juiz e não nossa, né? Não pode eu, Simone, ficar com pena desse familiar e autorizar, por exemplo, que só a mãe assine os documentos, porque ela me diz que esse pai faleceu. E aí passa um dia seguinte, aparece o pai dizendo que essa mãe tinha pego a criança, não tinha levado mais para casa, enfim. A gente tem que se respaldar e tem que ter muita segurança dentro desse processo. Nos lembra amor, bondade, caridade, generosidade, tudo de bom que possa existir nesse mundo. Ele era uma pessoa muito sonhadora. Então nós moramos em Marília e foi quando ele quis estudar fora, aprender um pouquinho uma outra cultura, continuar jogando tênis, que ele já jogava desde pequenininho, e estudar, buscar um novo caminho. Com 17 anos ele foi e assim ele acabou ficando lá. No final do ano, 2012, aí ele veio para cá, estava cansado, ele falou que precisava dar um tempo. Na época que ele voltou para o Brasil para ficar com a gente um pouco, ele estava quase terminando a faculdade de psicologia. Ele começou a se interessar, né, pela parte como ator e cinema.
E aí, em julho, já estava para voltar para lá. E aí foi quando aconteceu o acidente, né, de carro. Ele teve só trauma craniano, ele não teve lesão nenhuma em órgão nenhum. Então foi um momento de esperança muito difícil. Infelizmente, até o dia 26 foi quando ele entrou em morte cerebral, né? E aí foi o momento de tomar a decisão que ia ser feita. A doação é uma coisa divina mesmo e tem que se tornar espontânea, porque é a continuação da nossa vida, é oportunidade. Acho que eu vi nessa possibilidade, nesse presente divino, nesse presente que Deus nos deu de poder fazer isso, de poder doar os órgãos do meu filho, indo embora, fazendo nascer tanta gente, fazendo viver tantas pessoas, que isso não tem uma... Essa doação, quando você doa um órgão, você está realmente dando chance a uma outra pessoa viver. Grande certeza que nós temos hoje é que as famílias têm que viver em diálogo. Sem o diálogo, essa atitude nossa não viria de uma forma tão divina, tão espontânea, e isso tem muito a ver com uma vontade dele, nata dele, de ajudar as pessoas. Meu filho foi especial de poder doar. Esse vídeo, eu gosto de utilizar ele porque ele nos traz também um pouco da importância do nosso trabalho, né, com a família. A gente pensa tanto em quem está precisando, né, quem está na lista, em todas essas etapas do processo, e quando a gente está lá também no lado da doação, que é corrido, que dá bastante trabalho, que a gente está cansado, e que envolve muitas pessoas, mas que a gente pense nisso também, porque talvez algumas pessoas vão escutar: coitada dessa família, né? Ela já está passando por tudo isso e vocês ainda querem falar de doação. Mas aqui a gente tem bem claro, né, uma situação em que a morte do filho para essa família trouxe um novo significado, né? E o que me chama a atenção no fim do vídeo, que essa mãe disse que o filho dela foi especial de poder doar, né? Então, se a gente não tivesse o envolvimento da equipe, o acolhimento adequado, né, não fosse oportunizada a doação, talvez essa mãe não tivesse, né, esse sentimento, né, que ajuda muito, né, depois na elaboração do luto, nessa parte dessa fase da perda, né? Então, que a gente pense sempre que a doação seja algo positivo para a família, né? Dentro de uma situação de catástrofe, né, que é perder algum ente querido. E quais são as situações, assim, que a gente tem, né? Atualmente, o Brasil, ele tem 43% de recusa familiar para doação. E o nosso estado, ele varia muito. Em alguns momentos, ele se iguala, mas no primeiro trimestre desse ano, nós estamos com uma percentagem acima da média brasileira. Nós estamos com 48% de negativa familiar. É importante que a gente não pense também sempre na negativa como culpa da família, né? Ah, a família não quis doar, a família não pensa no próximo, enfim. A gente tem que tentar entender o porquê disso, né? Os principais motivos que nós temos de negativa é o desconhecimento do desejo do potencial doador, ou seja, essas pessoas não conversam em vida, e lá no momento da morte, a família não se sente segura para autorizar a doação. Ela acaba muitas vezes pensando que se a pessoa não falou nada em vida, é porque ela não ia querer, né? Então é difícil a gente fazer uma reflexão naquele momento dolorido para a família, né, sobre como aquela pessoa era em vida, né, se ela pudesse estar ali sabendo que ela ia salvar outras pessoas, né, como que ela ia se sentir. Em algumas situações a gente consegue reverter, mas a gente sabe que facilita muito, por isso que as campanhas abordam tanto essa questão de falar sobre o assunto, né. O potencial doador contrário em vida, existem muitos mitos ainda que permeiam a questão da doação de órgãos. Então, tem pessoas que acham que vão chegar no hospital e vão tirar os órgãos da pessoa sem ela estar morta, que os órgãos vão só para pessoas que têm mais condições financeiras, enfim. Isso faz com que algumas pessoas falem em vida que não querem ser doadoras, né?
A gente já teve alguns casos em que a gente conseguiu reverter, porque a pessoa achava que justamente isso, né, que ela era caminhoneiro, e que se ele chegasse no hospital, eles iam retirar os órgãos, ele botou no documento que ele não era doador. Mas depois de fazer o diagnóstico, essa família ter compreendido todo o processo do diagnóstico, acompanhado tudo, ter sido acolhida, ela entendeu que essa decisão do seu esposo era com base em falta de conhecimento, né? Ele não entendia como que essas coisas aconteciam. E aí essa pessoa acabou autorizando a doação. Mas isso tudo porque a pessoa que estava lá entrevistando, né, teve tempo, disponibilidade, escutou essa família, né, e conseguiu entender o que estava acontecendo naquela situação ali, né, que fez com que a família pensasse de forma negativa na doação. Familiares indecisos, então, quando a gente tem um familiar que quer e um que não quer, a gente tende a permitir que eles fiquem sozinhos e conversem entre eles, mas a gente sempre tenta entender por que aquele familiar não quer, né? Se é uma dúvida, se é algo que a gente pode esclarecer, mas a decisão tem que ser confortável para ambos, né? Infelizmente, isso acaba acontecendo muitas vezes, e a decisão da família acaba sendo por aquela pessoa que não quer a doação, porque a pessoa que quer, não quer comprar uma briga, né, não quer trazer um desconforto familiar do futuro, né. O corpo íntegro, então a gente tem famílias que não querem mexer no corpo, porque talvez o paciente em vida teria trazido alguma situação, ou eles não entendem o diagnóstico da morte encefálica, então isso é bastante grave, né? Porque se a gente pensar que alguém falou de doação com um familiar que ainda nem tinha entendido a morte, talvez não é um problema da família essa negativa, mas sim da equipe que fez a entrevista, né? A gente jamais vai falar de doação com um familiar que acha que o seu ente querido está vivo, né? Então a gente tem que ter mais tempo para que essa família entenda a morte encefálica. Os familiares descontentes com o atendimento, então, são pacientes que são transferidos para vários hospitais, ou aquele paciente que está aguardando um exame há 6 meses, uma tomografia, e não consegue fazer, aí ele tem o AVC e faz a tomografia no mesmo dia para o diagnóstico da morte. Então, a família fica bastante descontente com isso, né, porque quando existia a chance de vida, não foi feito, e quando existe a suspeita da morte, é realizado em algumas horas, né. O receio na demora da liberação do corpo, então tem famílias que muitas vezes querem acabar com aquela situação toda, levar o corpo para a sua cidade, fazer o velório, enterrar, porque elas já estão há dias longe da sua residência, sem tomar banho, sem comer, sem dormir. Então, para a família, algumas horas, às vezes, faz diferença. E a religião, né? Algumas famílias nos trazem como motivo para a negativa, mas a gente consegue identificar que muitas vezes essa não autorização ela é baseada num conceito daquele líder religioso, não propriamente da religião. Nós já tivemos situações de 2 irmãos serem de uma mesma religião, mas frequentarem locais diferentes e terem visões diferentes, né? Então, aqueles líderes religiosos conversaram com eles, eles entraram no consenso e aceitaram. Mas para mim fica bem visível que não é a religião em si, mas o que aquele líder está trazendo, né, para aquela família sobre a doação de órgãos, né, o que ele entende sobre isso. A gente sempre estimula que tragam esses líderes, que a gente possa estar conversando, possa estar explicando, né, para essa pessoa poder levar a informação mais segura para a família, né, porque quando a gente tem algum líder religioso que é importante, a família, ela toma decisão nem olhando para nós, ela toma olhando para o líder religioso. Então, aquela pessoa é a referência, e talvez se a gente trouxer ela para próximo e conseguir explicar, ela pode nos auxiliar nesse momento também. Esse estudo aqui, ele é bem bacana. Ele traz um pouquinho, assim, dos motivos, né, a avaliação das causas de recusa familiar para doação de órgãos, justamente nisso, para a gente bater na tecla que nem sempre a culpa é da família, né, a família decide, mas que a gente não leva essa carga para a família, né, a gente já escutou isso, inclusive, de familiares, né. Uma parte, então, desses entrevistados desse estudo, né, desses 67% diz que mudaria de opinião e decidiria pela doação hoje. Então, isso nos traz a importância de abordar o assunto de forma precoce, não somente lá no momento da doação.
Quase metade, então, dos participantes, ali 43%, entendeu que o tempo para decidir tomar uma decisão sobre a doação é insuficiente, ou seja, essa pessoa que está indo lá entrevistar, talvez ela não está preparada para isso, né? Ela está fazendo de forma atropelada, ela está cobrando um retorno da família de forma muito rápida, né? Então, é como eu falei, a família precisa de tempo para pensar, para tempo para entender a morte, tempo para pensar na doação. Tem famílias que rapidamente decidem, né? Mas tem famílias que precisam de tempo. E a gente tem que estar disponível para fornecer esse tempo e aguardar essa família, né? Que nem eu digo, esse momento ele tem que ser organizado conforme a necessidade da família, e não a necessidade do enfermeiro que vai lá entrevistar ou do profissional que vai lá acolher a família. O tempo é sempre da família. E 26% dos participantes disse que o motivo da recusa para doação foi a falta de competência técnica dos profissionais. Então, isso também é bastante preocupante, porque, como eu disse, essa pessoa que vai fazer a entrevista, ela tem que ser habilitada para isso. Ela tem que estar preparada para esse momento. Não pode ser eu, Simone, fazer um curso num dia e no outro dia ir lá entrevistar, porque a família vai fazer perguntas, né? E a gente precisa se sentir seguro para isso, né? Eu não tenho que ir como uma obrigação. Eu tenho que ir me sentindo apto para aquilo, né? Não é fácil, a gente vai ficar nervoso, então não tem como dizer ir sem estar nervoso, porque a gente fica no início, né? Mas ter tido algumas experiências, né? Ter tido uma capacitação para conseguir ajudar a família nesse momento. Então, é importante de uma forma geral, pessoal, lembrar que a doação é uma opção e não um convencimento, como a gente falou. Ninguém convence a família a doar. A gente consegue esclarecer dúvidas e fazer com que essa família opte pela doação, né? Essas famílias precisam de tempo e a gente, dentro da nossa rotina, a gente precisa compreender isso, porque a gente está acostumado a estar sempre na correria, seja na UTI, seja na emergência, e a gente não consegue sequer sentar para conversar com o familiar, né? E quando a gente fala de morte cefálica, de doação de órgãos, a gente precisa sim ter esse tempo para a família, porque senão a gente vai ter um índice de negativa muito alto. Então, repensar as nossas práticas, né? Incluir dentro do nosso cuidado, né, o acolhimento dessas famílias. A família precisa entender que a morte cefálica é a morte do familiar, então a gente precisa falar a palavra morte, né? A gente não está sendo ríspido ou sendo duro com essa família quando a gente fala a palavra morte, mas muitas vezes é quando a família compreende tudo aquilo que está sendo falado, é quando alguém diz que morreu, que já tem um atestado de óbito, né, que já tem todos os encaminhamentos para serem feitos. E às vezes, até quando a gente fala da morte cefálica, aqui a gente está falando dentro de conceito, dentro de uma aula, mas a gente pode falar só a morte, né? Ora, foram feitos testes e ele morreu, né? Não precisa dizer foram feitos testes e confirmou a morte encefálica, porque para a família, se eu ficar falando só em morte cefálica, morte cefálica, morte cefálica, ela pode associar com um coma muitas vezes, né? Então, usar a palavra morte, né, ajuda a família nessa compreensão. E pensar que a família tem que considerar a adoção como algo bom. Então, se a gente está notando que tem uma discórdia, mas que a família aceitou, mas não está confortável, daqui a pouco ela liga, e aí ela questiona, e um e outro familiar não quer, a gente chama a família, conversa de novo, dá mais tempo, mas ela tem que ter uma decisão confortável para ela. Ela tem que pensar nisso, e não naquele momento, mas no futuro, como algo que trouxe um novo significado para a vida dessa família, né? E sempre apoiar a decisão da família. Quando a gente tem uma família que não aceita a doação, eu tenho que seguir cuidando dessa família, seguir acolhendo ela. Eu já escutei diversas vezes, quando uma família diz não, mas por que que tu vai deixar entrar então para se despedir? Ou, agora deixa ele na recepção e depois a gente leva o atestado de óbito, agora deixa eles esperarem. Como se fosse uma punição por a família não ter aceitado, né? Se a família disser sim ou se a família disser não, a gente vai continuar ajudando essa família da melhor forma possível. Vai acompanhar no necrotério, vai entregar documentação, enfim, vai seguir ajudando eles, independente da decisão dessa família. A gente não pode punir eles por serem contrários ao que nós, né, entendemos como algo positivo.
Essa aqui é a campanha, então, da Santa Casa desse ano. Ela é bem curtinha, só para passar aqui para vocês. É assustador, dá medo, mas ao mesmo tempo tu descobre uma força que tu não tinha ideia que era capaz de passar. Infelizmente a minha enfermidade não tem cura, né? Ou ela para ou aumenta, então eu não tenho muita opção, né? Ou eu consigo fazer o transplante ou a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa comigo, entendeu? Eu diria que é um misto de angústia com ansiedade, porque a gente não sabe a hora que vai ligar. Porque tem muitas pessoas que não pode transplantar, que não é uma cura, não tem um alívio para a doença. E o transplante é uma esperança, bastante esperança que a gente tem. O tempo é precioso para quem espera uma nova chance de vida. Essa, então, é a campanha, ela é bem breve, né? Mas a ideia é que a gente consiga divulgar ela, né, nas redes sociais e que a gente possa compartilhar ela, para que chegue ao maior número de pessoas possíveis e que a gente consiga, deixa eu ver se consigo passar, e que a gente consiga sensibilizar a população, né? A gente sabe que são várias formas de a gente chegar, seja nas universidades, escolas, empresas, né? Então, que a gente consiga pensar em como que a gente vai atingir, né, cada uma dessas pessoas que às vezes não tem contato nenhum com o assunto, né? O site 1 Salva 8 da Santa Casa, quem tiver interesse, ele tem várias outras campanhas, vídeos sobre doação, material informativo, folder. Fiquem bem à vontade, caso vocês tenham interesse para utilizar, né, o material, seja em divulgação, seja em aulas, né, como vocês precisarem. Esse é um livro, então, que nós organizamos, eu, a Kellen e o Dagoberto. Então, é o primeiro livro voltado para a enfermagem, né, relacionado à doação de órgãos e transplantes. Quem tiver interesse, então, esse é o QR Code que leva até o site para acesso ao livro. A gente fez ele todo voltado para a equipe de enfermagem mesmo, né, porque o que a gente tem atualmente é voltado para a medicina, né, para a parte do transplante hepático, transplante cardíaco, mas nada envolvendo, né, e trazendo as atribuições da enfermagem. Esse é o evento, então, que nós estamos organizando agora para setembro, né? A gente sabe que setembro fica um pouco cheio, né, de eventos, enfim, mas esse ano a gente manteve em setembro, porque a gente vai também estar comemorando os 15 anos da OPO, né, 15 anos de trabalho em quase 30 hospitais. Então, quem tiver interesse, é um evento presencial, gratuito, durante a tarde, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto, vai trazer alguns outros profissionais também. Então, quem quiser participar, pode se inscrever. E divulgar também, né? E esse, então, é o meu contato, caso eu possa ajudar com mais alguma coisa, né? A gente sempre tem material informativo, está sempre disponível, né? Disposto a ajudar, seja em aulas, em palestras, enfim. Tá levando esse assunto, como eu disse, ao maior número de pessoas possíveis, né? Para a gente estar esclarecendo dúvidas e quem sabe, discutindo, né, novas possibilidades, né? Muito obrigado, Simone. Desculpa. Imagina. Muito obrigado. Eu acho que foi, assim, incrível, assim, tu trouxe aspectos muito importantes, assim, da doação e do transplante, assim, que a gente precisa abordar, assim, na nossa carreira, né? Porque o enfermeiro, ele é um profissional, assim, transversal nesse processo, né?
ele tá desde lá da ponta, na assistência, quando esse paciente chega lá na emergência com TCE, tá na OPO, ele tá na cirurgia de remoção, na cirurgia de implante. Então, eu acho que é importante que a gente se aproprie, assim, e tu trouxeste também aspectos, assim, muito importantes, assim, ao meu ver, para que a gente alcance melhores resultados, assim, eu diria, maior aceitabilidade, assim, da sociedade em relação aos transplantes, porque a gente ainda tem muito estigma, né? E na minha família, particularmente, assim, a gente já teve dos dois lados, a gente já precisou de um órgão, e a gente já precisou decidir também se seria ou não doador, assim. Então, é muito difícil, assim, todas as questões que tu colocou ali no momento da decisão, elas aparecem, elas surgem, e mesmo para quem aborda, assim, quem é a favor da doação, às vezes, no momento que é contigo, às vezes tu fica na dúvida, é uma decisão muito, muito difícil, assim. Então, eu acho que é importante que a gente sempre fale cada vez mais disso, assim. Eu acho que o Brasil, ele é reconhecido, assim, por ser um dos maiores, por possuir um dos maiores sistemas de transplante, né, do mundo, assim, mas eu acho que a gente ainda precisa caminhar mais para ter, assim, melhores resultados, como outros países, assim, a Espanha tem excelentes resultados no processo de doação e transplante, né, e eu acho que é só a gente conversando e dialogando sobre isso, assim, desmistificando esse assunto que a gente vai conseguir, assim, esses resultados, porque E uma é, das... Pode falar. pode ter antes que tu falaste, Clayton, da questão, por exemplo, dos outros países, né? Uhum. É uma questão, assim, de conscientização, não só uma questão de lei nossa, né? A Espanha vinha há muitos anos já trabalhando isso, e lá o entendimento que eles têm é que todo mundo é doador, até que a família diga que não. E aqui no Brasil, o que a gente tem é ninguém é doador, até que a família diga que sim. Né? Então, é outro conceito, assim, que a gente tem, né? Então, a gente tem aqui em torno de 20 doadores por milhão de população, 19, eles têm 60, né? Então é uma coisa assim muito diferente. Não é porque as pessoas lá são mais boazinhas do que aqui, né? É algo que a gente tem que pensar assim de questões culturais, assim, de crenças, né? Muitas vezes as pessoas não acreditam no sistema, né? Em como as coisas funcionam. Então, quando a gente fala nessa etapa de acolhimento, muitas vezes é de esclarecimento também, né? Falta isso. Vocês vão passar por estágios, ou quem não passou ainda, vocês vão ver que a gente acaba fazendo muita coisa, né? É muito procedimento, muita coisa ali, e a gente não tem esse tempo de evoluir, uma evolução onde a gente coloque uma conversa com a família, de sentar com a família, né? Então, às vezes existe um round, mas não é aquele momento em que a gente consegue sentar com a família, porque a gente tem mais 10 leitos, tem que evoluir, tem que passar uma sonda, tem que funcionar. Então, que a gente consiga trazer isso para vocês, assim, da importância dessa questão da comunicação, porque eu acabei percebendo isso na prática. Depois de muitos anos de formada, eu consegui entender que a comunicação, que esse acolhimento ajuda muito no processo do cuidado, né? Então, que vocês, quando forem para o estágio, chegarem na prática, pensem nisso também, né? Então, o pouquinho que eu vou estar com essa família, que eu vou acolher, que eu vou conversar, como isso vai trazer um impacto positivo nessa relação com o familiar e que esse familiar vai ficar mais tranquilo, né? Que nem eu digo, às vezes a gente vai dar uma notícia de morte, a gente está angustiada, porque era a pessoa importante da família, mas essa família foi tão bem acolhida que eles conseguem chegar naquele momento mais tranquilos, né? Então, que se pense nisso, assim, dentro da formação, né? Dentro do papel do enfermeiro dentro desse processo, né? Isso que tu coloca é muito importante, assim, porque, inclusive, quando não fui eu diretamente que tive que tomar a decisão de doar ou não, né, mas a família que a, a pessoa que teve que tomar essa decisão relatou isso, assim, de que, mesmo ela não tendo manifestado em vida que era doadora, que a equipe sempre, desde o início, acolheu muito bem, desde a emergência até a UTI, depois o acompanhamento, assim. Então, essa abordagem é muito importante que a gente trabalhe isso, né, para que a gente consiga acolher essas famílias, acolher esses familiares, e quando eles disserem não, a gente também, como tu disse, permanecer acolhendo eles, porque a negativa não é um critério ou não de acolhimento, de empatia, né?
A doação, ela é uma opção da família, então a gente tem que respeitar isso quando a resposta for um não, né? A gente tem aqui no chat, não sei se tu tem acesso, mas a gente tem bastante elogios ali sobre a aula. E a gente teve uma pergunta também, a gente criou um formulário para perguntas, e aí teve uma pergunta. O que fazer quando a família não aceita a morte de seu ente querido por muito tempo? Fala-se sobre a doação mesmo assim? Então, eu já tive experiências de que, inclusive, assim, coisas que a gente pensa que, vai ser uma entrevista bem tranquila, né? Era um paciente que já tinha recebido 3 transplantes de rim, então a gente pensou, nossa, vai ser super tranquilo o momento com a família, e a gente não conseguiu falar de doação, né? Era um pai que morava longe e que naquele momento ali, na fase do luto dele, a gente notou que ele se sentia culpado, né, por ele não estar presente. Então ele conduziu todo aquele momento, a mãe era um pouco mais submissa e ele foi extremamente agressivo, assim, não fisicamente, né? Mas a gente não conseguiu falar de doação. Tanto é que quando ele saiu, a mãe trouxe o assunto, a gente conversou com a mãe, com a madrasta, com todo mundo, e o pai não quis ficar, mas eles disseram que eles iam acatar o que o pai estava decidindo, assim, que o pai não queria nem falar sobre o assunto, né? O que a gente tem que ter cuidado é que quando a gente está vendo que a família não está entendendo, então ela está dizendo que ela vai levar para casa, que ela quer transferir para outro hospital, que ele está vivo ainda, porque o pulmão está enchendo de ar, então isso está me mostrando que ela não está lá na fase da negação, ela não está entendendo mesmo o diagnóstico, né? Então tem situações, por exemplo, que a gente vai até o leito com a família, diz que a gente vai acompanhar eles, eu desconecto muitas vezes do respirador 5 segundinhos, e aí a família observa que o tórax não expande mais. Então eu falo, isso quem está fazendo essa máquina. E mesmo a gente dando todo esse suporte, vai chegar um momento em que o corpo não vai responder mais. Mesmo que a gente dê toda a medicação que puder, mantenha todo o suporte ventilatório, vai chegar um momento em que o coração vai parar. Isso pode ser daqui a algumas horas ou daqui a uns dias. Então a família às vezes precisa visualizar, né? Porque é difícil a gente se colocar no lugar, de enxergar alguém que tu parece estar respirando, o coração está batendo, está quentinho, está fazendo xixi, né? E aí tu está dizendo que morreu, mas se ontem estava exatamente igual na UTI, não estava morto, por que agora está? Né? Então, são famílias que precisam de mais tempo, e a gente precisa entrar lá, mostrar essas particularidades, muitas vezes mostrar o exame de imagem, né? Por exemplo, uma cintilografia, uma angiografia, a gente consegue visualizar melhor a morte encefálica, né? Que a gente consegue ver a ausência de fluxo total, né? Então, isso também nos auxilia muito na compreensão da família com relação ao diagnóstico. Mas o que a gente precisa sempre compreender é se essa família está negando ou se ela não está entendendo, que é diferente uma coisa da outra, né? Então, a gente precisa de tempo para ver se o que é o quê, né? Tem famílias que às vezes querem ganhar tempo, mas a gente combina, né? Olha, a gente então vai aguardar até amanhã. Tiveram famílias que queriam esperar até amanhã do dia seguinte, porque o pastor disse que ia fazer uma oração e queria acordar. A gente combinou, até amanhã do dia seguinte, eles iam voltar lá e a gente ia ver como é que estava a situação. E aí isso, então, enfatizou, a gente respeitou a decisão da família, mas não é uma coisa assim que vai mudar a rotina da UTI, né? A gente fez uma combinação com a equipe da UTI aceitou, e assim a gente fez. E aí, no outro dia, a família voltou lá, entendeu, né, e acabou aceitando a doação. Né, o que a gente não pode fazer é permitir que isso se prolongue por meses e por muito tempo, no sentido de que a família está querendo ganhar tempo, né, porque ela não está acreditando. A gente teve uma vivência também na pediatria, de uma pessoa que pediu um tempo, e nesse entretempo ela foi no juiz e pediu um documento para que não fosse suspenso o suporte. E aí isso aconteceu, então não se suspendeu o suporte da morte cefálica, só que passou uns dias e a mãe voltou atrás e queria que desligassem, porque ela viu que o seu filho estava inchando, né, estava ficando desconfigurado, e aí ela compreendeu a morte, só que aí ela teve que ir no juiz de novo para pedir, né, um novo documento que autorizasse, né, que suspendesse o suporte. Então é bem delicado esse momento, assim, a gente precisa entender bem em que fase que essa família está, né, se é o entendimento, se é a fase do luto, para a gente poder tomar a melhor decisão.
Isso é muito importante, né? Porque é muito delicado, assim, né? Porque você também tem que falar para a família que depois, quando a gente aborda para doação, a gente já tem uma certidão de óbito, né? Então, o paciente, ele já morreu, assim, já está declarado, né? Então, é importante, como tu falou durante a palestra, assim, que a gente utilize a palavra morte, né? Para esclarecer para a família, assim. Porque depois se a família nega a doação, os aparelhos são desligados, né? Isso. O que a gente sempre faz, assim, a gente comunica, né, confirma as etapas do processo, vê se a família tem alguma dúvida, a gente já orienta, por exemplo, olha, então confirmou, o atestado de óbito já está preenchido, o óbito foi às 14 horas, ou ele vai ter que ir por IML, então a gente orienta todo o trâmite que tem que ir na delegacia, tem que fazer um boletim de ocorrência, e depois disso a gente fala de doação, porque a gente já teve famílias em que foi falado do IML depois, a família não queria doar, aí foi falado dos trâmites e a família achou que era uma punição, tá encaminhando o corpo para o IML só porque ela não queria doar. Então, a gente sempre tem essa tendência de explicar tudo o que aconteceu como se não fosse doador, né? Explica o diagnóstico, explica os trâmites, e depois a gente oferta a possibilidade da doação, né? Normalmente, o start que a família nos dá é quando ela pergunta o que eu faço agora, onde que eu vou, com quem que eu tenho que falar, ou seja, eles entenderam, né, que o familiar morreu e que daqui para frente agora eu vou ter que fazer algumas coisas, vou ter que ir em algum lugar, vou ter que ir na funerária, e aí esse momento eles ficam bastante perdidos, né, mas normalmente é esse o start que a gente tem de perceber que a família compreendeu a morte, né. A gente teve uma outra pergunta ainda. Parabéns pela aula, muito esclarecedora, e gostaria que falasse mais sobre a doação com o coração parado. Uhum. Aqui no Brasil, a gente tem como coração parado somente a doação de tecidos, né? Então, é córnea, pele e ossos, né? Então, até 6 horas depois da parada, pode estar sendo feita a remoção desses tecidos, né? A córnea pode ser no necrotério, mas, por exemplo, os ossos e os tecidos têm que ser no centro cirúrgico. Então, muitas vezes isso inviabiliza, né? A gente pensar que dentro de 6 horas a família tem que chegar no hospital, tu tem que entrevistar a família, preencher os documentos, notificar a central de transplantes e chegar lá no hospital a equipe para fazer a remoção e tu ter uma sala cirúrgica, né? Então, dentro da nossa realidade, a gente acaba vendo muito mais a doação de alguns tecidos junto com múltiplos órgãos. O que a gente tem com maior frequência é a córnea, porque justamente tem essa facilidade, assim, né? O corpo foi para o necrotério, a entrevista é realizada e a córnea pode ser realizada a nucleação lá no necrotério. Mas fora do país, a gente tem doador em assistolia, né? Então, existe uma máquina, quando a equipe observa, né, que esse paciente vai parar, esse paciente é canulado e colocado nessa máquina que faz o movimento como se fosse uma massagem cardíaca, enquanto a equipe fala com este familiar, né? Então, é uma outra realidade que a gente não tem aqui no Brasil, né? Não sei se teremos tão breve, porque é algo com um custo muito elevado, né? Então, fazer todo esse processo, até entrevistar a família e talvez ter uma negativa, acho que atualmente dentro da nossa realidade ainda não é viável, né? Então, fora do país a gente tem essas possibilidades, né? Que a gente chamaria de coração parado também, né? E tem algumas situações, por exemplo, na Espanha, onde quando o paciente está parando, essa família é entrevistada, né? Então, também são questões diferentes da nossa aqui, que a gente não tem, a gente só entrevista para adoção após confirmada a morte encefálica, né? E mesmo assim, a gente já tem bastante dificuldade de compreensão da família, assim, né? Famílias que questionam muito, né? Então, acho que a nossa realidade ainda está um pouco distante de a gente conseguir utilizar esses doadores com coração parado dentro dessas duas situações, né? Ou de uma entrevista que anteceda a parada ou a realização da canulação. E a gente teve mais uma última pergunta. Se alunos de enfermagem podem fazer o curso para entrevista ou só depois de formados? Podem, na realidade, não tem assim o que a gente utiliza, o curso de comunicação, curso de formação de CIDOT, tem o curso para o enfermeiro em bloco cirúrgico, na parte da captação.
ele pode ser feito a qualquer momento, né? A gente normalmente ele faz voltado para as equipes dos hospitais, que são aquelas pessoas que vão participar disso, né? São aquelas pessoas que querem participar da CDOT, que estão envolvidas. Mas nada impede de se organizar um curso, né, para acadêmicos, enfim, não tem problema nenhum, né? Eu acho que até é interessante porque a pessoa já vai se capacitando, assim, né? Porque é uma área que nem eu digo assim, que está em ascensão para a enfermagem, mas que infelizmente a gente não tem muitas pessoas preparadas para isso. Às vezes a pessoa quer, mas não tem o perfil, porque não é fácil, né? Tu tem que ter disponibilidade, tu tem que ter um pouco de habilidade na questão da comunicação, essa questão de lidar com morte em tempo integral também não é fácil, né? A gente tem uma formação voltada para salvar, né? E não para lidar com a perda, com a morte. Então, às vezes as pessoas querem, mas começam a entrar na prática e já não gostam, assim, não é bem como eu achei que ia ser, né? Então, é bem particular, assim, é uma área de atuação que precisa bastante da enfermagem capacitada, mas digo que poucos entram, ficam e conseguem, assim, se manter, né? Sim, é bem complicado, né? Porque tem toda essa questão de lidar com a morte, né? Sempre, então é complicado. Mas, Simone, quero te agradecer, assim. Foi uma aula incrível, assim, eu acho que a gente aproveitou muito, eu acho que abrindo o semestre aqui no Coest, assim, com esse tema, eu acho que foi sensacional para que a gente possa divulgar mais, cada vez mais, assim, a doação e o transplante, assim, né, para desmistificar. Quero agradecer a tua disponibilidade, assim, que mesmo em fase final de gestação, manteve aí a aula, muito obrigado. A gente teve muitos elogios aqui da aula, então só te agradecer. A gente não teve mais nenhuma dúvida e deixou o formulário aqui de presença fixado. Eu que agradeço, Clayton, então, a oportunidade de estar falando um assunto que eu gosto tanto, né, que é o meu chão, e peço desculpa por em alguns momentos estar meio esbaforida, tá um pouco complicada a fala, mas fico super à disposição no que eu puder ajudar também, enfim, a questão de escrita, a parte acadêmica, né, a gente está sempre querendo ajudar no que a gente pode, porque às vezes a gente também não tem tempo, né, a gente diz, a gente sabe da importância da produção, mas a gente não tem tempo, então se quem tiver interesse também, a gente tá sempre à disposição. Muito obrigada por todos também terem ficado, né, até esse horário. Eu sei que tem muitos que trabalham e já estão cansados, né, querendo descansar, mas ficaram aí até o final. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Imagina, a gente que agradece. Muito obrigado e até a próxima, né? Até a próxima, então. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite.